Essa aqui é mais uma aula dupla sobre um assunto da prova do Colégio Militar sexto ano, que é média aritmética. E eu vou começar aqui essa aula falando uma mentira, hein? A mentira é a seguinte: média aritmética é um novo assunto que agora cai na prova do Colégio Militar sexto ano. Qual é a mentira que eu tô falando aqui? Esse assunto não é novo na prova, ele é novo no edital. Esse ano de 2020 é que está aparecendo lá no programa do concurso média aritmética. Só que esse assunto está cansado de cair em anos anteriores. Eu coloquei aqui somente alguns exemplos de questões sobre esse assunto que caíram de 2012 para cá, tá? Só que tem muito mais. Isso serve para mostrar para você que, tipicamente, o fato de um assunto não estar no edital não quer dizer que ele não vá cair, tá? Então, média aritmética agora, além de cair, também está no edital. Então, você tem que estudar isso. E o que é média? Olha só, eu lembro qual foi a primeira vez que eu vi essa palavra média, tá? Foi quando eu era criança, eu tinha menos de 5 anos, eu tava brincando com uma caixa de fósforo e eu vi escrito assim, média 40 palitos. Se você pegar uma caixa de fósforo hoje, ela não tá mais escrito média 40 palitos, ela tá escrito contém 40 palitos. Pode ver, pega qualquer caixa de fósforo atual, você vai ver que tá escrito que tem exatamente 40 palitos. O que é média? Olha, na verdade existem vários tipos de média, tá? Essa média que a gente está falando aqui se chama média aritmética. Como é que funciona a média aritmética? Olha só, lá no caso da caixa de fósforo, a gente ficava com uma noção da vida cotidiana que média é como se fosse um valor aproximado, sem se preocupar com matemática, né? Média de 40 palitos quer dizer que pode ter 40 palitos na maioria das vezes, mas pode ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Porém, matematicamente, a média tem uma fórmula para calcular ela. É o seguinte, olha esse exemplo aqui. Exemplo de média. E quando a gente fala só média, sem falar que tipo de média, subentende-se que a gente está falando da média aritmética. Porque tem outros tipos de média que você estuda mais para frente. No ensino médio, por exemplo, existe média aritmética, que é essa comum aqui, mas tem a média geométrica, média ponderada, média harmônica, média quadrática, tem um monte de tipo de média aí, tá? Mas aqui a gente pode usar somente essa palavra média quando a gente está se referindo à média aritmética. Esse exemplo aqui explica o que é média. Ó, digamos que você tirou as seguintes notas. Fez uma prova, tirou 8. Fez a segunda prova, tirou 9. Qual foi a sua média nas suas duas provas? Olha só, a média seria como se fosse assim, um valor médio, né? Aqui foram dois valores, 8 e 9. Um valor médio entre 8 e 9, essa média seria 8,5. Mas isso aqui tem um jeito de calcular. Você vai fazer o seguinte, para achar a média de dois valores, você pega esses dois valores, 8 e 9, aí você soma esses dois valores e divide por 2. Por que divide por 2? Porque são dois valores. Se fossem 3 valores, você ia dividir por 3 e assim por diante. Então, 8 mais 9, quanto é que dá isso? 17. 17,0 você está dividindo por 2 isso. Isso vai dar quanto? 17 dividido por 2,0. Dividido por 2, ó, 17 por 2 dá 8, resta 1. Chegou a vírgula, você coloca a vírgula aqui. Agora baixa aqui esse 0. 10 por 2, 5, acabou. Então, 8,5. 8,5 é a média entre 8 e 9, que é exatamente o valor que está na metade entre eles, no meio, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a média foi 8,5. Claro que você já fez isso na escola, né? Calcular a média das provas que você tirou.
Vamos ver um outro exemplo aqui. O João vende picolés na praia. Na sexta-feira, ele vendeu 40 picolés. No sábado, ele vendeu 80 picolés. E no domingo, ele vendeu 72 picolés. Quantos picolés ele vendeu na média? E quando a gente não fala nada, a gente está se referindo à média aritmética. Como é que a gente faz para calcular a média? Soma todo mundo e vai dividir pelo número de valores. Aqui nós temos dessa vez 3 valores, então vou somar e dividir por 3. Então vamos fazer essa conta aqui. 40 mais 80 mais 72, isso vai dar 192. Aí você vai dividir por 3, presta atenção, não é para dividir por 2. Aqui nós dividimos por 2 porque eram 2 valores, eram 2 notas. Se você tiver 3 valores, é para dividir por 3. Se tiver 4 valores, é para dividir por 4 e assim por diante. Então, vou dividir 192 por 3. 192 por 3, isso vai dar 19 por 3 dá 6, resto 1, abaixo 2. 12 por 3 dá 4, resto 0. Então, 64, a média aritmética desses 3 valores, 40, 80 e 72, é 64. A gente pode dizer, então, que aqui nesse fim de semana, ele vendeu uma média de 64 picolés por dia. Veja bem, isso não quer dizer que todos os dias ele vendeu 64. 64, 64, 64. Não é isso. Quer dizer que se ele tivesse essa mesma quantidade distribuída em quantidades iguais pelos dias, seria 64, é o valor médio. Essa que é a ideia de média. Vamos ver mais um aqui? Mais um nada, mais 5 aqui, agora são exercícios, ó. Exercícios, calcule a média entre os valores. Então, tem esse primeiro, esse segundo, um total de 5 exercícios. Então, vamos fazer 15 e 19, como é que a gente calcula a média? A média entre 2 valores, você soma e divide por 2. A gente sempre tem que somar. O que vai ter diferente é por quanto você vai ter que dividir. Se são 2 valores, você divide por 2. Se são 3, você divide por 3. Aqui, se são 5, você vai ter que dividir por 5. Então, 15 mais 19, 15 mais 19, isso dá 34. Quanto é metade de 34? É para dividir por 2. Então, dividindo por 2, isso aqui vai dar 17. Então, a média entre 15 e 19 é 17. Um valor médio, né? Que está no meio entre os 2 valores. Aqui, dessa vez são 3 valores. 10, 12 e 15. Então, vamos somar e dividir por 3. 10, 12 e 15. Então, isso aqui vai ficar 7, 37. E aí, você vai dividir por 3. 37 dividido por 3. Aqui não vai ser divisão exata, hein? 3 por 3 dá 1, resto 0, abaixo 7. 7 por 3 dá 2, resto 1. Olha aqui, uma divisão não exata. Vamos colocar aqui umas casas decimais. 2 casas decimais tá bom, né? Olha aqui. Acabaram os algarismos, eu coloco uma vírgula, agora abaixo um 0. 10 dividido por 3 dá 3, resto 1. E aqui faz a mesma coisa com esse resto 1, aqui está exprimido, acabou o espaço. 1 dividido por 3 vai dar 3, bom, vai ficar isso aqui. Vai ficar uma dízima periódica, 12,33. Então, a média entre esses 3 valores é 12,33. Isso aqui, reticências, porque isso aqui é dízima periódica. Isso aqui vai ficar 3, 3, 3 toda a vida. Olha só, a média não precisa ser um valor inteiro, pode ser um valor quebradinho, como nesse caso aqui, tá? É o valor médio. Isso aqui, 0, 10 e 10. Puxa vida. Eu coloquei esse exemplo aqui, que foram as notas que eu obtive numa matéria. Quando eu estava fazendo mestrado, eu cheguei
no horário errado para fazer a primeira prova. A prova era para ser às 6 da tarde, eles mudaram de horário para 3 da tarde e eu não vi isso, não vi essa mensagem. Aí eu cheguei lá 10 para as 6 para fazer a prova, todo mundo terminando. Aí fiquei com 0 na prova, mas eu tirei 10 na segunda prova e 10 na terceira prova e fiquei com uma média razoável. E no final eu tive uma surpresa, o professor disse que ia desprezar a menor nota. Acabei ficando com média 10. Só que aqui não tem essa história, vamos calcular a média direito. 0, 10 e 10. Vou somar esses valores, quanto que é 0 mais 10 mais 10? 0 mais 10 mais 10 é 20. Dá para fazer de cabeça. Aí você vai dividir por 3. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18, para 20 vai dar resto 2. Pronto, acabaram os algarismos, então coloca a vírgula. Agora abaixa um 0, novamente vai ficar 20 dividido por 3, que dá 6, vai dar resto 2, quer dizer, vai ficar 6, 6, 6 toda a vida, né? Eu vou botar 6,66 e reticências aqui. Então, nesse caso, 6,66 reticências porque é uma dízima. Então, a rigor, matematicamente, a minha média foi essa aqui, contando com 0. Depois o professor disse que era para desconsiderar a nota menor, mas isso não tem a ver com média, isso aí é o critério lá do professor para calcular a nota final, né? É a média, mas aí seria a média das duas maiores notas. Pronto, a média das duas maiores notas. Realmente 10 e 10 ficava 10. Olha aqui, 10, 20 e 30. Então, são 3 valores, a gente vai somar os valores normalmente, como a gente faz em qualquer média aritmética, e vai dividir por 3, porque são 3 valores. Isso aqui, 10 mais 20 mais 30 dá 60. E 60 dividido por 3, isso dá 6 por 3 dá 2. Resto 0, abaixo 0, vai ficar 20. Então, a média aqui, no caso desses 3, é 20. Agora, são 5 valores. Vou fazer aqui, tá? Olha só. 5 valores, 15, 13, 25, 37 e 48. Para encontrar a média aritmética desses 5 valores, eu vou somar esses 5 valores e vou dividir o total por 5. Então, 12 mais 13 mais 25 mais 37, mais 48. Quanto que dá a soma? 5, 5, 10, 17, 25 vão 2. Aqui vai ficar 7, 9, 10, 13. 135 é a soma desses valores todos. E soma com atenção para não errar em conta, hein? E aí você pega a soma e vai dividir pelo número de valores. São 5 valores. Então, 135 dividido por 5, isso aqui vai dar 13 por 5 dá 2, resto 3. Abaixo 5, 35 por 5 dá 7. Então, 27. A média desses valores é 27. Lembrando que aqui deu divisão exata, mas sempre você pode ter esse tipo de situação aqui, dando quebradinho, certo? Então, fizemos aqui esses exercíciozinhos michuruca sobre média. Agora vamos resolver um problema. Já sabe calcular médias, né? Então, problema, você tem uma historinha, tem que ler essa historinha, tem que entender, tem que saber qual é a conta que você vai fazer. Então, o problema é isso aqui. Juquinha tirou as seguintes notas. Na primeira prova, ele tirou 4,5. Na segunda, ele tirou 6,3. Na terceira, 4,0. Juquinha, você tá mal, hein? Tá precisando estudar mais. Essas notas aqui estão muito michurucas. Será feita uma quarta e última prova e, para passar, ele precisa atingir a média 6. Ou superior, tem que tirar pelo menos 6. No mínimo 6, a pior das hipóteses, 6. Qual é a nota mínima que ele precisa tirar para ser aprovado? Olha só. Ele vai tirar aqui uma certa nota na quarta prova.
que eu não sei quanto é, eu vou chamar de interrogação, é isso que eu tenho que descobrir. Isso aqui, para você conseguir média 6, qual é a conta que você vai ter que fazer? Como se calcula a média? É somando todo mundo, e no caso são 4 valores, vai dividir essa soma por 4. Então, essa média é isso aqui, ó. O primeiro valor, somado com o segundo, somado com o terceiro, somado com o quarto valor, eu vou deixar aqui em interrogação, vou fazer essa soma e vou dividir essa soma por quanto? Por 4, porque são 4 valores. Esse resultado tem que dar quanto? Pelo menos 6. É claro que pode dar 6,1, 6,2, 6,7, 7, 8, pode dar qualquer valor acima de 6, de 6 em diante, para ele poder passar. Só que quando a gente coloca aqui um valor mínimo, a gente vai ficar com a nota mínima. Então, essa soma tem que dar isso. Então, essa soma dividido por 4 tem que dar 6. Quanto que tem que valer essa soma, então? Essa soma é o número que, se você dividir ele por 4, vai encontrar como resultado 6. Qual é o número que você divide por 4 e encontra 6 como resultado? É 24. 6 vezes 4, 24, né? Então, 24 por 4 vai dar 6. Para você ter isso aqui, se você tiver uma soma 24, ao dividir o resultado por 4, isso vai dar 6. Como é que a gente calcula esse 24? Você multiplica, você está fazendo a divisão ao contrário. Esse cara é desconhecido. Mas quando divide por 4, você sabe que o resultado dá 6. Para saber quem é esse número aqui, você faz a multiplicação. Então, 24 é o número que, dividido por 4, dá como resultado 6. Portanto, essa soma toda dá 24. Essa soma, 4,5 mais 6,3 mais 4,0 mais a nota desconhecida dá 24. Então, quem é essa nota desconhecida? Olha só, aqui nesses 3 valores você já está tendo quanto de soma? 4,5, 6,3 e 4. Esses 3 juntos já estão te dando uma soma igual a, aqui dá 14,8. Esses 3 juntos já somam 14,8. Então, quem é o número que você soma com 14,8 e encontra como resultado 24? É só você fazer 24 menos isso. Aí vai encontrar esse resultado aqui. Então, 24 menos 14,8, 24,0 menos 14,8. Já viu que está em maus lençóis, hein, Juquinha? Olha a nota que você vai ter que tirar. Aqui vai pedir emprestado, vai virar 3 e aqui vira 10. 10 menos 8, 2. Aqui 23 menos 14. 23 menos 14 vai dar 9. 9,2. Juquinha, você tá, sabe o quê? Você tá frito. Porque você agora tem que tirar 9,2. Como é que você vai tirar 9,2? Se você só tirou essas notas michuruquinhas aqui, vai ter que estudar mais, é claro, né? Então, a nota que o Juquinha tem que tirar, a nota mínima é 9,2. Não adianta tirar 9,0, nem 8,8, nenhuma nota abaixo disso. Claro, tirou as notas baixas lá no início, né? Aí ficou mais difícil. Então, a resposta desse problema aqui é essa, 9,2. Se você quiser, você pode conferir se você não errou em conta, tá? Coloca lá as notas, a primeira, a segunda, a terceira e essa nota 9,2, calcula a média. Isso aqui vai dar 24, aí divide por 4, vai dar realmente 6. Então tá certo, a nota que o Juquinha tem que tirar é 9,2. Tá, então essa foi uma nota teórica para ensinar o que é média aritmética. O assunto é fácil, né?
E agora nós vamos ter um segundo vídeo, depois desse, a continuação, onde eu vou resolver algumas questões que já caíram em provas do Colégio Militar em anos anteriores. Eu vou selecionar 8 questões aqui desse grupo para resolver, tá? Então, olha lá o próximo vídeo.